Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma pergunta importante que nós poderíamos fazer ao Evangelho de hoje é a seguinte: por que Jesus diz que essa geração ela é má e adúltera? Ele poderia dizer assim: essa geração má e insensível, ou essa geração má e chata, essa geração má e reticência. Ele fala adúltera. Por quê? Se nós formos lá no Antigo Testamento, nós vamos ver várias passagens aonde os profetas eles vão mostrar que Deus é o esposo e Israel, o povo de Deus, os judeus, é a esposa. Se vocês pegarem lá no livro de Ezequiel 16, de 8 a 14, lá é feita toda uma descrição, desse amor do esposo para com a esposa, que orna, que ela fica bela diante do seu esposo. Jesus depois, quando ele vem, ele diz que ele é o esposo. E a Igreja Católica é a sua esposa. Então ele é o esposo, a igreja, essa convocação do povo de Deus que se chama igreja, é a esposa dele. E como é que um esposo e uma esposa devem ser? Fiel um ao outro. Então Deus ele fez um contrato com o seu povo. Ele deu os mandamentos e pediu que esse povo fosse fiel a ele através desses mandamentos. E ele consumou, esse casamento, esse contrato que foi feito, tanto que quando uma pessoa se casa, tem toda a celebração, e a consumação se dá quando os dois se unem. A consumação se deu quando Jesus no Calvário, ele derramou o sangue por todos nós. Lembre-se que ele usa essa palavra, tudo está consumado. Em seguida, ele morre. Então, ele, que é o esposo, ele dá a vida por essa esposa. Aí, lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, do versículo 25 a 32,
Aí São Paulo vai dizer: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a sua igreja. E como foi que Cristo amou a sua igreja? Dando a vida por ela, mostrando essa fidelidade dele, embora a igreja seja infiel. E nós somos infiéis. Então veja, voltando ao Evangelho. Nos versículos anteriores, Jesus havia feito um milagre. Tinha um homem que estava possuído por um demônio e Jesus expulsou o demônio. Aí, os fariseus começaram a dizer assim: é por Beelzebu que ele expulsa. Ele fez isso, foi por Beelzebu, comparando Jesus ao diabo, né? Ao chefe, a um dos chefes dos demônios, Beelzebu. E agora, como eles já estavam com um plano de matar Jesus, e eles não queriam ver em Jesus o esposo, o Deus, o Messias que veio no meio de nós, eles estavam sempre procurando uma situação para pegar Jesus e prender e matar, porque essa era a intenção deles. Então eles fazem essa pergunta: faz um sinal para nós. Ele já tinha feito tantos. Jesus já tinha feito tantos milagres. Um deles foi expulsar aquele demônio. E eles continuavam procurando sempre um pretexto. Então significa, ele já não tinha mais o olhar para Jesus. Eles não tinham um olhar para Jesus como se Jesus fosse Deus. Uma das primeiras coisas que o adúltero faz é isso. Ele já não olha mais para sua esposa. Ele já não olha, ela já não olha mais para o esposo quando a mulher adultera. Uma vez que não olha para o esposo, vai olhar para quem? Vai olhar para as outras mulheres em volta. E aí começa a infidelidade. A mulher já não serve mais. Deus já não serve mais. Essa geração, ela é assim. A esposa de Cristo se tornou adúltera. Ela tem o seu esposo, mas agora virou e deu as costas para o esposo e começa a olhar as outras mulheres que estão em volta. E aí começa a vir pecado em cima de pecado, infidelidade em cima de infidelidade. Os mandamentos, que é aquele contrato feito de um para com o outro, aquele contrato de amar a Deus sobre todas as coisas, de guardar os domingos e festas, não falar o santo nome dele em vão, honrar pai e mãe, não furtar, não matar, não pecar contra a castidade, não desejar a mulher do próximo. O homem se volta e começa a fazer esse ato de fidelidade e infidelidade. Começa a fazer tudo o contrário. Já não ama mais a Deus, já não quer mais saber de Deus. Os casais começam a adulterar mesmo. Os filhos já não querem mais saber dos seus pais, os pais dos seus filhos. E começa a vir roubo, matança. É assim ou não que o mundo está? O mundo está assim. E o pior é quando isso acontece com a sua igreja. Com os ateus, com os pagãos, com aqueles que não querem saber de Deus, entre aspas, tudo bem, porque eles também são filhos, eles também são a esposa que ainda não se converteu, ainda não se voltou. Mas quando isso acontece com a igreja, conosco, comigo, eu que sou padre, você que é fiel,
que começa a viver nessa infidelidade, nessa inconstância toda. Diz que ama a Deus, mas ama coisa nenhuma. O adúltero mente. A adúltera, ela mente. Quando o esposo vai lá e pergunta para ela: você está sendo infiel a mim? Não, eu te amo ainda. Olha o mentiroso, olha a mentirosa. Aí nós dizemos que nós amamos a Deus, sim. Olha, Senhor, eu te amo. Aí nós vamos na igreja para ficar tentando, enganá-lo, Aí nós vamos na igreja, fazemos adoração, participamos da missa. Depois que nós cumprimos as nossas obrigações, aí nós vamos lá para fora e começamos a fazer tudo contra. Tudo errado. Aí a lista dos mandamentos, que deveria ser a lista de fidelidade, se torna de infidelidade. Uma infidelidade atrás da outra. Aí Jesus faz uma comparação agora, vocês estão querendo um sinal, Porque vocês estão inventando desculpa. Porque vocês não querem saber de mim. Aí inventa desculpa. Não é assim que o adúltero faz? Vai inventando desculpa. Não vai tendo mais tempo para a mulher, não vai tendo mais tempo para o seu esposo. Aí vai inventando desculpa. Me dá um sinal. Aí Jesus está dizendo assim: olha, quando o pai mandou Jonas a Nínive, que era uma cidade pagã que não queria saber de mim, antes até de ele ir, porque ele não queria ir, ele ficou 3 dias na barriga da baleia, aí depois ele saiu, ele acabou indo. Quando ele chegou lá naquela cidade, ele mandou todo mundo mudar de vida, porque senão Deus ia destruir a cidade. E o rei, ouvindo aquela pregação de Jonas, o rei fez o quê? Ele foi o primeiro a mudar de vida e convocou que todo mundo mudasse. Aí toda a cidade de Nínive, aí no livro de Jonas eles colocam até um exagero, Ele diz assim que até os animais se converteram. Aí eu fico imaginando, porque ele convocou, mandou todo mundo fazer penitência e jejum. Imagina a galinha fazendo penitência. Está vendo o exagero para dizer que todo mundo mudou de vida? Diante da pregação de Jonas. Aí Jesus está dizendo: eu sou maior do que Jonas. Jonas era uma pessoa, eu sou Deus. E diante do que eu peço para vocês, aí a primeira leitura hoje fala, povo meu, o que foi que eu te fiz, hein? O que foi que eu te fiz? Vocês estavam escravos no Egito, eu tirei vocês do Egito. Vocês estavam sob domínio do diabo e eu tirei. As portas do inferno estavam abertas para vocês. Eu morri na cruz, dei minha vida, abri a porta do céu, e agora eu quero vocês perto de mim. O que foi que eu fiz para vocês serem tão infiéis? Por que de tanta infidelidade? Por que tanta justificativa? Por que tantos pecados? E tanta desculpa quando peca? Por que não se volta para mim e pede perdão das suas faltas? Para revermos essa fidelidade que vocês precisam ter para comigo. Porque eu sou fiel. Deus é fiel. Jesus é fiel. Jesus jamais será infiel. Então ele está pedindo de nós a fidelidade. Aí nós persistimos no nosso erro, Persistimos no aborto. Persistimos em matar. E um dos contratos está lá escrito: não matarás. No contrato está escrito: não desejar a mulher do próximo, e vai lá
e sai com outras mulheres e sai com outros homens. E lá está escrito: não furtai ou roubam. E lá se diz: tem amor aos seus pais e não ama os pais coisa nenhuma. E os pais deixam o compromisso que ele tem para com seus filhos, estão preocupados consigo mesmo, entram num egoísmo muito grande. E não tem tempo mais para estar com ele, com Deus, porque guardar os domingos e festa, deixa o domingo para mim, reserva o tempo para mim. Não tenho tempo. Aí vai para o churrasco, vai para o shopping, vai para tudo quanto é lugar e não quer saber dele coisa nenhuma. E não celebra o sacrifício que acontece aqui na missa. Olha só, meus irmãos. Nínive se converteu. A rainha de Sabá, que era uma outra pagã, quando ela foi ver Salomão, ela ficou admirada com a sabedoria de Salomão, que saiu de lá convertida. A rainha de Sabá se converteu, Nínive se converteu. E a esposa de Cristo não quer se converter. Aí Jesus agora dá o checkmate, né? Aí ele diz assim: olha, no dia do juízo final, mas no dia que ele reunir todas as nações, mas de maneira particular, no juízo particular, quando eu morrer, quando você morrer. E se nós morrermos nessa infidelidade que nós estamos, aí Jesus diz assim: olha, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e condenará. Os convertidos de lá vão se levantar e vão dizer: Jesus, nós fomos fiéis, eles não. Aí Jesus vai dizer o quê? Estás condenado. Ide para o fogo eterno preparado para aqueles que não quiseram ser fiel. Para aqueles que viveram uma vida errada. Só que aqui tem um agravante. Hoje, diante dessa pregação que nós ouvimos, que Deus é amor, que Deus nos ama do jeito que nós somos, que Deus tem algo grandioso para você. Esse tipo de pregação que não chama as pessoas ao arrependimento dos seus pecados, porque aí elas vão atrás de Deus, mas não querem mudar de vida. Aí elas rezam, vão na missa, fazem adoração, mas quando acaba, os jovens saem e vão para o motel e vivem uma vida errada. Diante de uma pregação que só diz assim: Deus ama vocês. Meus irmãos, Deus é amor e Ele é misericórdia. As pessoas não conseguem mais engolir a justiça divina. As pessoas não conseguem engolir que um dia nós poderemos ser condenados pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Aí é uma geração o quê? Má e adúltera, porque não muda de vida. Só quer adorar a Deus, quer pedir a Deus todas as graças, quer que Deus resolva todos os seus problemas, fazem adoração, fazem isso, vão na missa, mas continuam adulterando. Não mudam de vida. Falar que Deus nos condenará um dia se nós não formos fiéis a Ele? E que história é essa? Deus é amor e misericórdia. E é mesmo. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondoso. Mas no dia em que nós fecharmos os olhos,
com essa sem vergonhice que nós estamos, porque nós não nos convertemos, não mudamos de vida, nós iremos diante do trono de Deus. Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele diz assim: todos nós iremos diante do tribunal de Deus. Chegando lá, nós iremos prestar conta dos nossos atos praticados aqui na terra com o nosso corpo. E ali nós iremos prestar conta dos nossos atos. Eu vou terminar dizendo assim: você que continua dizendo que Deus é amor, é misericórdia, mas você não muda de vida, eu estou te convidando a mudar hoje. Se você quiser se salvar. Mas se você não quiser se salvar, e se você acha que Deus é misericórdia e que Deus não condena ninguém, continue nessa vida. Aproveita. O tempo é curto. A nossa vida é curta. Aproveita mesmo. Continue dizendo que Deus é amor e continue nessa vidinha errada. E aí nós vamos ver se a cidade de Nínive vai ou não vai nos condenar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.